Olá pessoal, então eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouquinho melhor as regras que são colocadas no formulário para coleta de alteração nas preferências para montagem dos horários e as preferências do docente, né, para a montagem dos horários de acordo com as regrinhas que estão previstas aqui. Então a ideia é facilitar um pouco para quem não tenha se apropriado dessas informações e que muitas vezes também para colegas que são recém-chegados no campus, né, ou que estejam retornando de afastamento também, que talvez não tenham essa informação tão clara, né. Então aqui está o formulário, tá? Tem algumas informações que são solicitadas aqui, como e-mail, nome, né, já havia preenchido aqui. E aí aqui tem três regras gerais, tá? As três regras, das três regras, então a primeira trata para quem deseja concentração dos períodos letivos. Então, a gente tem ali nessa regra, e na verdade a gente busca isso em todas as regras, mas essa, todas as regras vão ter essa garantia de um dia de preparação. Mas essa regra aqui, na primeira regra, ele diz que é um dia de minha escolha. Então, quer dizer, pode escolher um dia para ser o dia de preparação. Claro, eu vou mostrar algumas coisas ali que são importantes para fazer o sistema rodar, né, na hora de fazer essa escolha, tá? Eu vou olhar uma por uma, então, entrando nessa regra agora, a gente vai para a próxima tela, tá? Então, aqui a gente pode marcar uh, de segunda, terça, quinta ou sexta, né? Então pode ir lá e colocar, por exemplo, eu quero a segunda como preparação. Mas se marcar segunda e sexta, por exemplo, isso amplia as possibilidades do sistema, porque ele pode optar ou pela segunda ou pela sexta. Então, para colegas que prefiram estar ali mais perto do final de semana, isso pode auxiliar na hora da gente rodar o sistema. Ou daqui a pouco, pode dizer que pode ser indiferente, ou ainda, então daí marca todos, ou ainda escolher alguns dias, dizer, olha, a quinta e a sexta, mais no final da semana para mim serve. Uh, claro, lembrando o seguinte, eu coloco a quinta e a sexta, eu posso ter a quinta de preparação e a sexta acabar tendo aula. Então, se quiser pegar mais nas pontas da semana, realmente segunda e sexta são excelentes alternativas, né? São as alternativas e para rodar o sistema fica mais fácil. Porque, claro, se muitos, se todas as pessoas pedirem a sexta-feira, por exemplo, em algum momento nossos coordenadores vão ter que ir buscar com as pessoas que pediram esse dia, né, outras opções, porque a gente precisa que existam alternativas para o sistema poder rodar, né? Então, é importante sempre que possível colocar essas variações, tá? Sempre que for possível fazer essa escolha. Aqui também tem uma opção que é disponho-me a estender o meu horário de almoço para até 3 horas caso seja necessário. O que está dizendo com isso? Tá? Uma jornada de trabalho normal vai ter 8 horas, com 2 horas adicionais, né, que seriam horas extras, né, considerado hora extra, é o limite que a gente pode usar. E aí o almoço teria, digamos, 1 hora, então a pessoa contabilizaria, digamos, dentro da instituição entre trabalho e intervalo, 11 horas. Mas se estender esse horário de almoço para 3 horas, se pode chegar até 13 horas, estendendo esse período de trabalho mais o período de descanso. Claro que não vai ter aula nesse horário de descanso ali, né? Mas que vai ser o horário de almoço, né? Então, nesse horário de almoço, de fato, a gente estendendo ele, a gente consegue alcançar um gap de até 13 horas, o que aumenta as possibilidades de alocação de horários no mesmo dia e também aumenta as possibilidades de se conseguir aquele formato de concentração de horário como foi solicitado no início da regra. Então, para aquelas pessoas, mas isso, claro, isso não é obrigatório, isso é uma possibilidade que se coloca na lei. Então, a gente não vai pedir que a pessoa faça isso, mas a pessoa pode optar por isso, entendendo que isso aumenta as suas chances, inclusive, né, de conseguir concentrar os dias de trabalho, né? Então, é uma questão a ser colocada aqui, né? E aqui mais adiante já ele vai direto para o final, claro, são várias páginas, né, do formulário, mas dependendo da regra que se escolhe, ele vai passar por alguma página ou por outras, né? O caminho muda aqui. Então nessa última página tem um campo aqui para observação, para casos que não foram contemplados no formulário. Se tiver alguma questão, alguma sugestão, alguma questão a ser colocada, pode ser colocada aqui.
que a equipe vai analisar e verificar o que pode ser feito, né? Claro, a gente, estando dentro das regras facilita, não estando dentro das regras, de fato, a gente é bem mais restrito, mas se pode pensar em adicionar futuramente algumas questões, algumas sugestões que sejam colocadas, né? Então é sempre importante esse campo também. Então vou voltar lá para o início, tá? Não vou fazer o envio, tá? Porque de fato estou fazendo a demonstração, né? Então, regra 2, tá? A regra 2 ela coloca como a garantia de um dia de minha escolha, então a escolha do docente, no mesmo formato aquele que eu falei, escolhendo mais dias, isso melhora as possibilidades para o sistema conseguir chegar numa solução para todos os horários. Aqui diz abrindo mão do segundo dia de preparação para que sejam reduzidas as aulas consecutivas. Isso quer dizer para que não tenha um encadeamento de tantas aulas em sequência, se fica muito condensado, isso pode acontecer, né? Mas aí a pessoa prefere espalhar um pouco as aulas. Então, nesse caso em que se prefere espalhar um pouco, e aí está mostrando aqui que é o máximo de 4 períodos consecutivos ou 2 turmas distintas, caso as turmas, né, caso tenha uma aula de um período e mais outra aula de um período com outra turma, então tem um intervalo no meio. E aí acaba se colocando as aulas em 4 dias, tá? Não, e não, o sistema não vai tentar necessariamente trazer para 3 dias, tá? Então, ele vai garantir vai buscar garantir esses espaçamentos aqui, abrindo mão de um segundo dia de preparação, né? É, Depois, bom, a regra 2, ela no final das contas, passando para a próxima tela, vai ter aqui as opções novamente dos dias, né? Quais dias se quer escolher. Então, por exemplo, a segunda e a sexta. Uh, mas a pessoa aqui, de fato, vai ter direito a um dia. Então, ela pode escolher a segunda ou a sexta, mas ela vai garantir. Vai ter o dia de preparação ou na segunda ou na sexta, tá? Seja, ou, se colocar a terça, quinta, vai ficar ou na terça ou na quinta, tá? Então, em um dos dias que foi marcados aqui. E aqui ainda diz, gostaria que minhas aulas fossem distribuídas dentro de um intervalo máximo de 8 horas de trabalho. Então, a pessoa está dizendo, olha, eu quero espalhar as aulas, mas eu gostaria que elas ficassem dentro de um período, de uma jornada de trabalho de 8 horas. Então, eu espalho o número de dias, mas quero que elas deem uma condensada. Claro que, de novo, isso para questões sistêmicas, se a gente faz essa opção aqui, isso dificulta um pouquinho, né? Reduz as possibilidades. Ao mesmo tempo, se for da necessidade do servidor, está aqui a opção para ser colocada. Tá? Então, claro que cada um vai ver dentro dos seus interesses e, como eu comentei, dentro das possibilidades, sempre que há uma possibilidade é, de colocar em opções que aumentem as possibilidades do sistema convergir, é melhor, porque acaba podendo atender, né, os pedidos da maioria ou de todos, né, os servidores, tá? De todos os docentes envolvidos. Depois, mais à frente aqui, aí eu vou marcar aqui, vou dizer que sim aqui, tá? Eu vou marcar a próxima tela, está carregando, deixa eu ver, não, ainda não tinha marcado um dia aqui, né? Tá, então foi para a próxima tela, que de novo é aquela tela final que eu comentei dos casos, né, que não foram contemplados, então pode ser colocados aqui nessa tela. Voltando novamente lá para o início, a regra 3 agora, então está aqui a regra 3, desejo escolher 3 turnos livres ao longo da semana e a garantia de um dia de preparação conforme disponibilidade. Então, essa regra aqui, na verdade, é assim, o docente pode escolher assim, olha, eu quero por necessidades específicas, eu quero a segunda de manhã, a terça de tarde e a quarta de noite livres. O que não dá para escolher de fato, tá, é a segunda e a sexta à noite livres ao mesmo tempo. Ali tem que ter um espaço sempre que vai ser garantido que ou a segunda de manhã ou a sexta de noite, a gente chama de revezamento das pontas, né? Então, ou a segunda de manhã, os primeiros 3 períodos, ou a sexta de noite, os últimos 3 períodos, em uma das pontas o docente pode vir a ser alocado. Então não pode bloquear as duas, porque daí de fato não está dentro também do regramento permitido. Tá? Então está escrito aqui, inclusive, nesta opção não é permitido selecionar a segunda de manhã e a sexta à noite simultaneamente. O dia de preparação pode cair em um dos dias com turno selecionado, ou seja,
eu marquei a segunda de manhã, a terça de tarde, a quarta à noite. E aí o meu dia de preparação caiu na terça. Porque eu tinha um dia já ali, eu tinha um turno já livre, o sistema entendeu que ali era mais fácil de montar, né? Ou buscou ali no quebra-cabeça e aí se encaixa melhor se colocar ali, senão daqui a pouco não fecha a montagem dos horários, né? Também pode acontecer eu colocar lá, que era a segunda de manhã e a segunda de tarde livres e a quinta de noite, ok? E o sistema colocar o meu dia de preparação na segunda, é uma possibilidade. Pode colocar na quinta também. Na verdade, ele pode colocar em qualquer um dos dias porque eu não tenho o direito de escolha aqui, na verdade. Então, ele pode colocar nos outros dias, mas aqueles 3 turnos que foram escolhidos estão garantidos. Então, 3 turnos livres ali para preparação já estão garantidos. E caso caia num outro dia que não tenha nenhum desses 3 turnos, na verdade o docente está ganhando aqui, no somatório dos turnos, está ganhando 2 dias de preparação, que seria algo similar ao da regra 1, só que com uma especificidade, né? Claro que é menos, não é assim, não dá para dizer que isso não vai acontecer, mas é bem menos provável que se ganhe um segundo, né, dia que não esteja então alocado nos turnos que foram escolhidos. É mais provável, inclusive, né, que caia aonde tem algum dos 3 turnos livres escolhidos aqui, tá? E aí tem outras 2 regras, que é capacitação com disciplinas e capacitação sem disciplinas. A capacitação com disciplinas, ou seja, a pessoa está fazendo lá um curso de mestrado, doutorado, enfim, ela pode pedir liberação nos horários da capacitação, já considerando o tempo de deslocamento e a garantia de um dia de preparação, que por vezes pode acabar incluindo, né, algumas dessas aulas. É importante também se pensar nisso, né, porque de fato as aulas precisam ser atendidas, né, então precisa ter espaço para isso. E a capacitação sem disciplinas, que ali deseja a garantia de 2 dias de preparação conforme disponibilidades. Quer dizer o quê? O docente que não tem disciplinas, está fazendo o trabalho, a dissertação lá a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado, esse docente ele tem direito a 2 dias de preparação. Não necessariamente, né, tem a garantia de quando são esses dias. Pode ser na segunda e na sexta, pode ser na terça e na quinta, na segunda e na quinta. Ele vai ganhar 2 dias de preparação para poder fazer as coisas do seu trabalho, mas não tem garantia de onde isso fica. Claro que essas 2 regras elas necessitam de comprovante. Então, quando a gente coloca aqui, bom, eu vou voltar aqui na regra 3, que estava falando dela antes, né, primeiro. Então, aqui tem os turnos, tá, que dá para ser marcados. Os da quarta-feira, por exemplo, da quarta-feira à tarde, não tem como ser marcado porque, embora ele possa ser marcado aqui, né, ele não pode ser aceito porque existe a reunião docente nesse horário. Então, de fato, aqui não há essa possibilidade, né, para a marcação desse turno. Nos outros turnos dá para se escolher aqui os turnos, como eu tinha comentado, e daí um desses dias pode ser o de preparação ou qualquer um desses, na verdade, mas é mais provável que seja um dos onde já se tem turnos marcados, por exemplo, né, algo nesse sentido. Tá? E aí, marcou os turnos, quando se vai para a próxima página, vai para a página final também. Voltando lá para ver novamente, lá para finalizar a questão das regras de capacitação. Então, capacitação com disciplinas, clicando ali, indo para a próxima tela. Então, tem segunda, terça, quinta e sexta, está ali as escolhas. Na verdade, ele está dizendo para escolher as preferências, embora não é garantido que aqueles dias vão ser colocados, né? Deixa eu ver aqui. Indique suas preferências para os possíveis dias de preparação. A montagem do horário é facilitada caso o professor forneça mais de uma opção. É possível marcar mais de uma opção, no entanto, haverá garantia apenas de um dos dias marcados. A marcação de mais de um dia significa que o professor aceita que seu dia de preparação possa cair em qualquer um dos dias marcados. Na verdade, aqui é para se marcar, na verdade, quando se tem as capacitações, né? Então, eu tenho aula aqui, tenho aula aqui. Aí se marca ali, na verdade, a gente pode entrar em contato para verificar os detalhes, né, de quando é essa capacitação. E tem que ter um registro, tá, dessa capacitação na Progep, que tem que ser colocado aqui
tem que ter um arquivo aqui, um comprovante de matrícula comprovando, né, a capacitação. E se não tem ainda o comprovante de matrícula, a previsão então de quando vai se ter esse comprovante de matrícula para ser colocado aqui, tá? Aí isso de novo aqui a capacitação com disciplinas e aqui a capacitação sem disciplinas, aonde não se marca nem os dias porque de fato vão ser 2 dias aleatórios, tá? Então esses dias aleatórios colocados uh, vão ser colocados conforme o sistema tiver disponibilidade de dias para aquela pessoa, conforme o quadro geral de montagem de horários. Claro que posteriormente ainda tem um tempo para quem é mais recente no campus, assim, a gente tem alguns dias ali após o fechamento do horário. Normalmente se tem 2, 3 dias ali para se negociar horário com os colegas, verificar possibilidades, né, de troca, seja de horário de turmas ou mesmo trocar disciplinas entre professores de áreas correlatas, enfim, algo nesse sentido. Então é possível fazer. Bom, pessoal, espero que de fato esse vídeo auxilie, né, o pessoal deixa eu voltar aqui. Então espero que de fato esse vídeo auxilie na construção desse formulário. Se ficar alguma dúvida, nós ali da equipe de gestão nos colocamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. E é isso, tá? Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos. Até mais.